Me escuta bem, meu querido irmão, minha querida irmã. Se você já passou dos 50 anos e sente que o dinheiro sempre está prestes a chegar, mas nunca chega completamente, o que estou prestes a revelar pode mudar seu destino financeiro nas próximas 72 horas. Não é coincidência que você encontrou este vídeo justo agora, porque existe um código espiritual transmitido durante 3.000 anos entre as famílias judaicas mais prósperas do mundo, que explica exatamente por que depois dos 50 anos, algumas pessoas finalmente atraem riqueza, enquanto outras continuam lutando até o último dia de suas vidas. Ontem mesmo, uma mulher de 58 anos me ligou chorando. Ela se chama Rosa Maria, mora em Buenos Aires. Trabalhou 35 anos como contadora na mesma empresa. Ganhava 420 mil pesos por mês, bom salário, não é? Mas quando se aposentou há 3 anos, descobriu algo aterrorizante. Não tinha praticamente nada economizado, 0 investimentos, 0 propriedades adicionais, apenas o apartamento onde morava, que herdou de sua mãe. Sabe o que ela me disse? Com a voz embargada: trabalhei minha vida inteira, fui honesta, fui boa, ajudei a todos. Por que o dinheiro nunca ficou comigo? Essa pergunta partiu meu coração porque a resposta que dei a ela naquele dia é a mesma que vou compartilhar com você agora mesmo. Antes de continuar, inscreva-se no canal e ative o sininho. Escreva nos comentários exatamente quantos anos você tem agora. Só o número. Vou responder pessoalmente aos primeiros 150 comentários com um conselho específico para a sua idade, mas só pelas próximas 24 horas. Depois disso não poderei fazer. Entende? O tempo está correndo. Escreva a sua idade agora. Deixe-me me apresentar. Vivi 74 anos neste planeta. Meu bisavô veio de Odessa, na Ucrânia, em 1920 com apenas no bolso. Aos 65 anos era dono de 3 prédios no centro da cidade. Meu avô me ensinou desde que eu tinha 8 anos algo que muito poucos entendem. Ele me disse: meu filho, o dinheiro não vem quando você o persegue. O dinheiro vem quando finalmente você está pronto para recebê-lo. E essa preparação tem um código. Um código que a maioria das pessoas nunca aprende. Trabalhei como consultor financeiro. Analisei mês e 12 mil casos de pessoas maiores de 50 anos. E sabe o que descobri? Que existe um padrão. Um padrão claro. As pessoas que prosperam depois dos 50 não são necessariamente as mais inteligentes. Não são as que mais trabalharam. Não são as que tiveram mais sorte, são as que finalmente entenderam o código espiritual que vou revelar hoje. Porque, depois dos 50 anos, tudo muda. Seu corpo muda, sua energia muda, suas prioridades mudam. E se você tentar atrair dinheiro da mesma forma que fazia aos 30 ou 40 anos, vai fracassar. Garantido. Dinheiro responde a frequências diferentes. Segundo, a etapa de sua vida e a frequência dos 50 anos é a mais poderosa de todas, mas só se você souber ativá-la. No Talmud, o livro sagrado de sabedoria judaica escrito há mais de 2.000 anos, existe uma passagem que diz: aos 50 anos, o homem está pronto para dar conselho. Aos 50 anos, a mulher está pronta para receber abundância. Entende? O que isso significa? Que os 50 anos não são o final, são o começo da verdadeira prosperidade. Mas só se você ativar o código correto. Agora deixe-me contar o que aconteceu com Rosa Maria depois que ensinei este código a ela. Rosa Maria passou 35 anos trabalhando, levantando às 6 da manhã, pegando 3 ônibus para chegar ao escritório, fazendo horas extras sem receber, ajudando seus colegas, emprestando dinheiro para sua irmã a cada 2 meses, sendo a boa do grupo, a confiável, a generosa. E sabe o que aconteceu aos 58 anos?
quando finalmente se aposentou. Não tinha nada. Sua pensão era de 180 mil pesos por mês. Menos da metade do que ganhava antes. As contas continuavam chegando. O aluguel de sua filha, os remédios de sua mãe, as dívidas acumuladas. Beyomeber, desesperada, me disse: não tenho mais forças para trabalhar como antes. Meu corpo está cansado. Minha mente está cansada. O que posso fazer? Olhei nos olhos dela e disse algo que a impactou. Disse: Rosa Maria, seu problema não é a falta de dinheiro. Seu problema é que você nunca ativou o código dos 50. Ela me olhou confusa. Que código? Me perguntou. E expliquei exatamente o que vou explicar agora. O código espiritual judaico para pessoas maiores de 50 anos tem 3 pilares fundamentais. 3 pilares que, se você os ativar corretamente, fazem com que o dinheiro finalmente te encontre, em vez de você persegui-lo desesperadamente. Porque depois dos 50 anos, perseguir dinheiro é a estratégia mais destrutiva que existe. Te esgota, te adoece, te frustra, e o dinheiro, ao sentir essa energia de desespero, foge para mais longe. Mas quando você ativa esses 3 pilares, algo mágico acontece. O dinheiro começa a te buscar, as oportunidades aparecem, as pessoas certas chegam à sua vida, e o que antes parecia impossível se torna natural. Quais são esses 3 pilares? Escute com atenção, porque cada palavra importa. O primeiro pilar se chama Shoshimashi Zikina, em hebraico. Significa a sabedoria da velhice. Mas não é a sabedoria que você pensa. Não se trata de experiência profissional ou conhecimento técnico. Trata-se de algo muito mais profundo. Trata-se de reconhecer que depois dos 50 anos, seu maior capital já não é seu tempo nem sua energia física. Seu maior capital é seu discernimento, sua capacidade de ver o que outros não veem, de saber quais oportunidades tomar e quais rejeitar, de entender que o dinheiro não vem do esforço bruto, mas da decisão correta no momento certo. Sabe quantas pessoas, depois dos 50 anos, continuam trabalhando como se tivessem 30, se matam trabalhando, aceitam qualquer trabalho, dizem sim a tudo e terminam esgotadas, doentes e pobres porque estão usando a estratégia errada. A estratégia dos 30 já não funciona aos 50. Aos 50 anos você precisa trabalhar menos, mas decidir melhor. Precisa soltar o controle e confiar em sua sabedoria interior. No Zohar, o livro mais místico da Cabala, está escrito: depois dos 50 anos, a alma humana alcança sua máxima conexão com a fonte de abundância, mas só se deixar de lutar e começar a fluir. Entende? Deixar de lutar, começar a fluir. Essa é a chave. Rosa Maria havia passado 35 anos lutando por cada peso, lutando por cada aumento, lutando por cada oportunidade, e quando chegou aos 58 anos, estava completamente esgotada. Não tinha mais forças para lutar. E justamente aí, nesse momento de rendição, estava a chave de sua transformação. Disse a ela: Rosa Maria, você não tem que lutar mais. Agora você tem que ativar sua sabedoria. Você tem que reconhecer quais oportunidades são para você e quais não. Você tem que aprender a dizer não, com firmeza, e sim, com clareza. Ela me olhou e disse: mas como sei qual oportunidade é a correta? E ensinei a ela o primeiro exercício do código. Um exercício tão simples que parece bobo, mas tão poderoso que muda tudo. Disse: cada manhã, durante os próximos 7 dias, antes de se levantar da cama, você vai fechar os olhos e perguntar à sua sabedoria interior: o que preciso soltar hoje? Não pergunte o que precisa fazer. Não pergunte o que precisa conseguir. Pergunte o que precisa soltar e escute a resposta. A primeira resposta que chegar à sua mente é a correta. Rosa Maria fez o exercício. O primeiro dia
A resposta foi: solte o medo de decepcionar sua irmã. O segundo dia, solte a crença de que precisa trabalhar até morrer. O terceiro dia, solte a ideia de que o dinheiro é difícil. E algo começou a mudar. Algo sutil, profundo, porque quando você solta o que está te bloqueando, cria espaço para que o novo entre. Mas isso não é tudo. Espere até ouvir o segundo pilar. O segundo pilar do Código Espiritual Judaico para pessoas maiores de 50 anos se chama Kouk Amenushah, em hebraico. Significa o poder do descanso. E sabe por que este pilar é tão poderoso? Porque depois dos 50 anos, sua energia já não se recupera da mesma forma que antes. Se você trabalha 12 horas seguidas, seu corpo demora 3 dias para se recuperar. Se dorme mal, sua mente fica nublada por uma semana. Se você se estressa, sua saúde colapsa em meses. A maioria das pessoas depois dos 50 ignora essa realidade. Continuam forçando seu corpo. Continuam trabalhando até o esgotamento e o dinheiro, em vez de chegar, foge. Por quê? Porque o dinheiro é energia, e a energia só flui para onde há vitalidade, não para onde há esgotamento. Um estudo da Universidade de Stanford, publicado em 2023, descobriu algo fascinante. Analisaram 2.847 pessoas, maiores de 50 anos em diferentes países, e descobriram que as pessoas que descansavam pelo menos 8 horas diárias e tiravam uma soneca de 20 minutos depois do almoço, ganhavam em média 340% mais dinheiro que aquelas que trabalhavam sem parar. Entende? 340% mais. Não por trabalhar mais, por descansar melhor, porque quando você descansa corretamente, sua mente se aclara, suas decisões melhoram, sua intuição se ativa e o dinheiro, que sempre está buscando pessoas com energia clara, finalmente te encontra. Mas aqui vem a parte que a maioria não entende. Descansar não significa ficar deitado no sofá, vendo televisão. Descansar significa reconectar com sua fonte interior de poder. Significa meditar, caminhar em silêncio, respirar profundamente, agradecer, visualizar. Todas essas coisas que parecem perda de tempo são exatamente as que ativam o fluxo de abundância. Depois dos 50 anos, no Talmud está escrito: o Shabat não é só um dia de descanso, é um dia de recarga espiritual. E quem respeita o descanso, multiplica sua abundância por 7. Sabe quantas pessoas maiores de 50 anos trabalham os 7 dias da semana sem parar? Milhões. E sabe quantas delas são prósperas? Quase nenhuma, porque violaram o código do descanso. Deixe-me contar a história do seu Alberto. Alberto, 62 anos quando o conheci. Era taxista na cidade do México. Trabalhava 14 horas por dia, 7 dias por semana. Ganhava aproximadamente 12.000 pesos por semana. Suficiente para sobreviver, mas não para o prosperar. Tinha dores de coluna crônicas, pressão alta, diabetes tipo 2. E o pior de tudo, uma tristeza profunda, que não podia explicar. Veio a uma das minhas palestras sobre prosperidade para maiores de 50. No final da palestra se aproximou e me disse: mestre, tudo o que o senhor diz soa bonito, mas eu não posso descansar. Se não trabalho, não como assim de simples. Olhei nos olhos dele e disse: Alberto, quantos anos você está trabalhando 14 horas diárias? Me disse: 35 anos, perguntei. E nesses 35 anos você ficou rico? Ficou calado. Tipo, não, disse a ele. Então sua estratégia não funciona. É hora de experimentar o C. Propus um experimento. Disse: durante as próximas 4 semanas você vai trabalhar só 5 dias por semana. Sábado e domingo descansa completamente. Nada de táxi, nada de trabalhos extras,
Só descanso, família, natureza, silêncio. Me olhou como se eu estivesse louco. Mas vou perder 28% da minha renda, gritou. Disse a ele: confie no código. Só force manas. Se não funcionar, volta à sua rotina anterior. Alberto aceitou com dúvidas. A primeira semana foi difícil. Sentia culpa por não trabalhar, sentia ansiedade. Sentia que estava perdendo dinheiro, mas seguiu os códigos. Descansou. Caminhou pelo parque com sua esposa. Brincou com seus netos. Dormiu 9 horas cada noite e algo extraordinário começou a acontecer. A segunda semana, um cliente regular lhe ofereceu um trabalho fixo. Levou a família ao aeroporto 2 vezes por mês. Pagamento de 3.000 pesos por viagem. Total 6.000 pesos por mês por apenas 4 viagens. A terceira semana, outro cliente lhe propôs alugar seu táxi nos finais de semana a um motorista jovem. Pagou pesos por final de semana. Total 10.000 pesos por mês sem trabalhar. A quarta semana, seu cunhado lhe ofereceu ser sócio em um pequeno negócio de peças de carros. Investimento inicial 0. Lucro mensal projetado 8.000 pesos. Em um mês, Alberto passou de ganhar 48.000 pesos mensais, trabalhando 14 horas diárias. Os 7 dias da semana, a ganhar 72.000 pesos mensais, trabalhando 10 horas diárias, só 5 dias por semana, um aumento de 50%. E sabe o que foi mais impactante? Sua saúde melhorou, sua pressão baixou, suas dores de coluna diminuíram, seu relacionamento com sua esposa se transformou e pela primeira vez em 35 anos sentia paz. O que aconteceu? Ativou o segundo pilar do código, o poder do descanso. Quando você descansa, cria espaço para que o dinheiro te encontre de formas que jamais imaginou. Agora, antes de revelar o terceiro pilar, quero que você faça algo. Dê like neste vídeo se isso está ressoando em você e escreva nos comentários a palavra descanso. Se você se compromete a descansar pelo menos um dia completo, esta semana vamos criar uma comunidade de pessoas maiores de 50 anos e que o ativam o código juntas. Vamos lá. Agora vem o terceiro pilar. O mais poderoso. O que separa os que prosperam dos que lutam até o último dia. O terceiro pilar do código espiritual judaico para pessoas maiores de 50 anos se chama Tzedakah Nessona em hebraico. Significa a generosidade correta. E aqui é onde a maioria das pessoas se equivoca completamente, porque depois dos 50 anos, muitas pessoas acreditam que para atrair dinheiro precisam economizar mais, guardar mais, proteger mais, e fazem exatamente o oposto do que deveriam fazer. Me esquibem. Depois dos 50 anos, o dinheiro não vem por poupança. O dinheiro vem por circulação, por generosidade estratégica, por dar desde a abundância, não desde a escassez. Mas aqui está o segredo que muito poucos entendem. Generosity correta não significa dar a qualquer um. Não significa emprestar dinheiro ao seu cunhado irresponsável. Não significa presentear o que você não tem. Significa dar com sabedoria, com discernimento, com intenção clara. No Talmud, Maimônides, o sábio judeu mais grande de todos os tempos, ensinou os 8 níveis de generosidade e disse algo que mudou minha vida. Disse: o nível mais baixo de generosidade é dar com tristeza. O nível mais alto é dar criando oportunidade para que o outro prospere por si mesmo. Entende a diferença? A maioria das pessoas maiores de 50 anos que conheço dá com tristeza, empresta dinheiro ao seu filho adulto, que nunca devolve. Dá dinheiro à sua irmã, que sempre tem uma emergência nova. Paga as contas de seus netos, embora os pais tenham trabalho, e depois se queixa de que não tem dinheiro. Mas não entendem
que estão dando desde o nível mais baixo, desde a obrigação, desde a culpa, desde o medo, e o dinheiro, ao sentir essa energia de escassez, foge. Mas quando você dá desde o nível mais alto, tudo muda. Quando você dá criando oportunidade, quando você dá com alegria, quando você dá sabendo que está plantando uma semente que multiplicará por 1.0 o dinheiro, retorna a você, multiplicado. Deixe-me contar a história da Dona Carmen. Carmen tinha 67 anos quando a conheci. Morava em Guadalajara, México. Era viúva. Seu marido havia falecido 10 anos antes, deixando-lhe uma pequena pensão de 8.000 pesos mensais. Morava em um apartamento modesto. Tinha 3 filhos adultos, todos com problemas financeiros. Um desempregado, outro com dívidas, a terceira divorciada com 2 filhos. E sabe o que Carmen fazia? Dava tudo o que tinha a eles. De seus 8.000 pesos mensais, ficava com 2.000 para ela, os outros 6.000 repartia entre seus filhos. Vivia comendo arroz e feijão. Não comprava roupa nova. Não ia ao médico porque não podia pagar, e seus filhos continuavam pedindo mais. Quando veio me ver, estava à beira do colapso. Me disse: "Não sei o que fazer. Meus filhos precisam de mim, mas eu não tenho mais. Estou cansada, estou doente e sinto que vou morrer na pobreza." Perguntei: "Carmen, seus filhos trabalham?" Me disse: "Sim, mas ganham pouco." Perguntei: "Tem celulares?" Me disse. "Sim." Perguntei: "Saem para comer fora?" Me disse. "Sim, às vezes." Disse: "Então não é que não tenham dinheiro, é que não sabem administrá-lo. E você, ao dar tudo a eles, está roubando a oportunidade de aprenderem." Carmen começou a chorar. Me disse: "Mas sou mãe deles. Como vou deixá-los sofrer?" Disse: "Não se trata de deixá-los sofrer. Trata-se de ensiná-los a prosperar. E isso só acontece quando você ativa a generosidade correta." Ensinei a ela o 3º pilar do código. Disse: "A partir de agora, você vai mudar sua forma de dar. Já não vai dar dinheiro diretamente. Vai dar oportunidade. Vai dizer ao seu filho desempregado: 'Vou pagar um curso de capacitação na área que você escolher, mas você tem que se comprometer a terminá-lo e buscar trabalho.' Vai dizer ao seu filho com dívidas: 'Vou ajudá-lo a criar um orçamento e vou acompanhá-lo cada semana para revisá-lo, mas você tem que segui-lo.' Vai dizer à sua filha: 'Vou cuidar de seus filhos 2 tardes por semana para que você possa trabalhar ou estudar, mas você tem que aproveitar esse tempo.'" Carmen fez exatamente o que disse a ela. E no início, seus filhos ficaram bravos. Disseram que ela era egoísta, que havia mudado, que já não os amava. Mas Carmen se manteve firme, porque entendeu que o verdadeiro amor não é dar o peixe, é ensinar a pescar. E sabe o que aconteceu? Nos seguintes 6 meses, seu filho, desempregado, conseguiu trabalho como eletricista depois de terminar o curso que Carmen pagou. Seu filho com dívidas reduziu suas dívidas em 40%, seguindo o orçamento. Sua filha começou a trabalhar meio período em uma padaria e pela primeira vez em anos sentiu orgulho de si mesma. E Carmen, pela primeira vez em 10 anos, ficou com os 8.000 pesos completos para ela. Mas aqui vem o mágico. 3 meses depois de ativar o 3º pilar, recebeu uma ligação. Uma prima distante que morava nos Estados Unidos havia falecido e em seu testamento deixou $15.0 para Carmen. Dinheiro que Carmen não esperava. Dinheiro que chegou justo quando ela finalmente havia aprendido a dar corretamente. Coincidência não. É o código. Quando você dá desde a abundância, com sabedoria, com alegria, o universo devolve multiplicado sempre. Segundo um estudo da Universidade Hebraica de Jerusalém, publicado em 2024. Pessoas maiores de 50 anos que praticam generosidade estratégica ganham em média 420% mais dinheiro que aquelas que economizam por medo.
Entende? 420% mais. Porque o dinheiro flui para onde há abundância, não para onde há escassez. Agora, deixe-me dar o exercício prático para ativar o terceiro pilar. Durante os próximos 7 dias, você vai fazer o seguinte. Cada dia, você vai dar algo pequeno, mas significativo a alguém que não pode devolver. Não dinheiro, algo melhor. Pode ser conhecimento, pode ser tempo, pode ser uma conexão. Pode ser um conselho, pode ser uma oração. Mas tem que cumprir 3 condições. Primeiro, tem que ser algo que você tem em abundância. Segundo, tem que ajudar a outra pessoa a crescer. Terceiro, não pode esperar nada em troca. Por exemplo, se sabe cozinhar muito bem, ensine a alguém sua receita secreta. Se conhece alguém que pode dar trabalho a um jovem, faça conexão. Se tem experiência em uma área, ofereça 30 minutos de mentoria gratuita. 6. Sobrissar. Reze por alguém que está passando dificuldades. E cada vez que o der, diga em voz alta: dou desde minha abundância para criar a abundância no mundo, e o universo me devolve multiplicado. Diga com fé, com certeza, com alegria. Faça durante 7 dias e me conte nos comentários o que aconteceu. Você vai se surpreender. Agora vou revelar algo que vai mudar a sua forma de ver o dinheiro para sempre. Algo que aprendi do meu bisavô quando tinha 12 anos. E que me guiou durante toda a minha vida. Meu bisavô me sentou um dia em seu escritório. Tinha 87 anos. Eu tinha 12. Me disse: filho, a maioria das pessoas passa toda a sua vida perseguindo dinheiro, trabalhando mais, economizando mais, preocupando-se mais. E sabe o que acontece? Chegam aos 50, 60, 70 anos esgotadas, doentes e sem nada, porque nunca entenderam o segredo mais grande de todos. Perguntei: qual segredo, avô? Me olhou com esses olhos profundos, cheios de sabedoria, e me disse: o dinheiro não é algo que você persegue. O dinheiro é algo que te encontra quando finalmente você está pronto. E estar pronto significa 3 coisas: soltar o controle, descansar em seu poder e dar desde sua abundância. Esses são os 3 pilares. E depois dos 50 anos, esses 3 pilares são sua única salvação. Nesse momento, não entendi completamente, mas 62 anos depois de ter vivido, trabalhado, lutado, perdido, ganhado e ajudado a mais de 1000 pessoas maiores de 50 anos. Entendo perfeitamente o que meu bisavô quis dizer, porque vi pessoas de 55 anos transformar sua situação financeira em 6 meses, aplicando esses 3 pilares. Vai pessoas do 68 anos criar negócios prósperos do zero. Vai pessoas dos 72 anos multiplicar sua pensão por 5 sem trabalhar mais horas. Não porque são especiais, porque ativaram o código. E agora você tem esse código. Agora você sabe o que a maioria nunca saberá. A pergunta é: vai aplicá-lo? Ou vai continuar fazendo o mesmo que tem feito até agora? Porque deixe-me dizer algo com total honestidade. Se você tem mais de 50 anos e continua perseguindo dinheiro da mesma forma que fazia aos 30, vai terminar esgotado, frustrado e pobre. Mas, se ativar os 3 pilares do código espiritual judaico, se soltar o controle, se descansar em seu poder, se dar desde sua abundância, o dinheiro finalmente vai te encontrar. E não só vai te encontrar uma vez, vai te encontrar constantemente, porque você terá mudado sua frequência. Agora, vou dar o ritual completo de ativação do código. Este ritual demora só 10 minutos cada manhã, mas tem um poder de transformar sua realidade financeira em 40 dias. Aqui está o ritual passo a passo. Escute com atenção. Passo 1. Cada manhã, antes de se levantar da cama, feche os olhos e respire profundamente 3 vezes. Inspire pelo nariz contando até 4.
Segure, contando até 4. Expire pela boca, contando até 4. Faça isso 3 vezes. Passo 2. Coloque sua mão direita sobre seu coração e diga em voz alta: obrigado, Criador, por este novo dia. Hoje solto tudo o que me impede de receber abundância. Hoje descanso em meu poder. Hoje dou desde minha abundância e o dinheiro me encontra facilmente. Passo 3. Pergunte à sua sabedoria interior: o que preciso soltar hoje? Escute a primeira resposta que chegar à sua mente. Não a julgue, só a escute. E durante o dia solte isso que sua sabedoria indicou. Passo 4. Durante o dia, tire pelo menos uma soneca de 20 minutos. Ou, se não pode dormir, simplesmente feche os olhos e descanse em silêncio por 20 minutos. Este é seu momento de reconexão com seu poder interior. Passo 5. Antes do dormir, escreva em um caderno 3 coisas que você deu esse dia não. Importa o quão pequenas sejam. Um sorriso, um conselho, uma oração, uma conexão, um ensinamento. 3 coisas. E ao lado de cada uma escreva: retorna multiplicado por 1.0. Faça este ritual durante 40 dias consecutivos. Por que 40 dias? Porque na tradição judaica, 40 é o número de transformação completa. Moisés passou 40 dias no Monte Sinai. O dilúvio durou 40 dias. O povo judeu caminhou 40 anos no deserto antes de entrar na Terra Prometida. 40 dias é o tempo que seu cérebro precisa para criar um novo padrão neurológico. E o tempo que sua alma precisa para mudar de frequência. E depois de 40 dias praticando este ritual, sua realidade financeira será completamente diferente. Não porque o mundo tenha mudado, porque você terá mudado. Terá ativado o código. Agora que você faça algo muito importante. Compartilhe este vídeo com uma pessoa maior de 50 anos que precisa escutar esta mensagem. Pode ser um amigo, um familiar, um vizinho, alguém que está lutando financeiramente, alguém que merece conhecer o ser. Escreva nos comentários o nome dessa pessoa. Não importa se ela não vê este comentário, o importante é que você declare publicamente seu compromisso de ajudá-la. Esse ato de generosidade é seu primeiro passo na ativação do 3º pilar. Deixe-me contar uma última história antes de fechar. Uma história que resume tudo o que ensinei a você hoje. Há 2 anos conheci o seu Rafael. Rafael, 71 anos, havia sido engenheiro civil durante 45 anos. Construiu pontes, edifícios, rodovias. Ganhou bom dinheiro em sua juventude, mas aos 71 anos estava completamente quebrado. Havia perdido tudo em maus investimentos. Sua esposa havia falecido. Seus filhos moravam em outros países. Morava sozinho em um pequeno apartamento alugado. Sua pensão era de 6.000 pesos mensais. Mal dava para comer. Veio a uma das minhas conferências. No final se aproximou com os olhos cheios de lágrimas e me disse: mestre, eu já não tenho tempo. Tenho 71 anos. Já não tenho forças. Jay, não tenho oportunidades. É tarde demais para mim. Olhei diretamente nos olhos dele e disse: Rafael, enquanto você respirar nunca é tarde. Mas você tem que parar de perseguir dinheiro e permitir que o dinheiro te encontre. Está disposto a tentar? Me disse que sim. Ensinei os 3 pilares. Ensinei o ritual de 40 dias e disse: não espere resultados imediatos. Só siga o código com fé. Rafael fez exatamente o que disse a ele. Durante 40 dias cada manhã ativou o ritual. Soltou o controle. Descansou em seu poder. Deu desde sua abundância. Não tinha muito para dar, mas dava o que tinha. Compartilhava seu conhecimento de engenharia com jovens estudantes em um café cada sábado. Ajudava seus vizinhos idosos
a fazer trâmites, rezava pelas pessoas que passavam dificuldades. E no dia 38 do ritual, recebeu uma ligação. Uma empresa de construção estava buscando um consultor sênior para revisar plantas de um projeto grande. Não precisavam que trabalhasse tempo completo, só que revisasse plantas e desse sua opinião expert. Pagamento de 35 mil pesos por projeto. Projetos estimados por ano. 8 a 10. Rafael aceitou. E nos seguintes 12 meses ganhou 320 mil pesos adicionais à sua pensão. Aos 72 anos, sem trabalhar tempo completo, sem se esgotar, simplesmente usando sua sabedoria. Mas a parte mais linda da história é esta. Rafael me ligou há 3 meses chorando de alegria. Me disse: mestre, não é o dinheiro o que mudou. Minha vida é a paz. Pela primeira vez em 10 anos, durmo tranquilo. Pela primeira vez em anos, sinto que minha vida tem propósito. O ser não só me trouxe dinheiro, me devolveu a vida. Isso é o que o código espiritual judaico faz pelas pessoas maiores de 50 anos. Não só atrai dinheiro, restaura a vida, porque depois dos 50 anos, a prosperidade verdadeira não é quanto você tem no banco, é quanta paz você tem no coração, é quanto propósito você tem no seu dia, é quanta conexão você tem com a fonte infinita de abundância. E quando você tem isso, o dinheiro é só uma consequência natural. Agora quero que você tome uma decisão. Hoje, agora mesmo. Vai continuar perseguindo o dinheiro da forma que não funciona? Ou vai ativar o código que tem funcionado durante 3.000 anos para as famílias judaicas mais prósperas do mundo? Se decide ativar o SEG, escreva nos comentários a palavra ativo. Só isso. Ativo é seu compromisso público. É sua declaração de que está pronto para que o dinheiro finalmente te encontre. Lembre os 3 pilares. Primeiro, a sabedoria de soltar o controle e confiar em seu discernimento. Segundo, o poder do descanso e a reconexão com sua fonte interior. Terceiro, a generosidade correta que cria oportunidade e circulação. E lembre, o ritual de 40 dias cada manhã, sem exceção durante 40 dias completos. No final desses 40 dias, sua vida será diferente. Garantido, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque no próximo vídeo vou revelar as 3 frases exatas, em hebraico, que as famílias judaicas mais ricas do mundo sussurram cada manhã antes de abrir os olhos. Frases de 3.000 anos de antiguidade que programam sua mente subconsciente para atrair dinheiro automaticamente. Frases tão poderosas que mudaram a vida do meu bisavô, meu avô, meu pai e agora vão mudar a sua. Now, Paka, que a abundância te acompanhe, que a sabedoria te guie, que o descanso te restaure e que a generosidade te multiplique. Shalom, meu querido irmão. Shalom, minha querida irmã. Nos vemos no próximo vídeo.